Olá, alunos e alunas do curso de ensino à distância em eletroeletrônica Cefet-MG. Hoje continuaremos nossa disciplina de circuitos elétricos 2 falando sobre fasores e impedância. Mas antes de falar sobre fasores, vamos fazer uma revisão do que nós vimos na aula passada. Consideramos na aula passada uma tensão senoidal, que pode ser feita tanto com cosseno quanto seno, onde eu tenho sua Vm sendo sua amplitude da senoide, o valor máximo que ela pode chegar, ômega é a frequência angular em radianos, e ômega t é o argumento da senoide. Esse termo hoje para a gente é diferenciado. Então, beleza, nós temos o formato da senoide aqui. E lembrando que quando temos duas senoides, nós podemos dizer que elas estão defasadas se eu tenho um ângulo φ que acrescenta ao argumento aqui do seno, do cosseno, ou da parte aqui que varia. Ok? Então perceba que V1 começa no zero porque ele não tem nenhum ângulo de fasor aqui, passa pelo π no zero, volta no 2π passando no zero de novo e continua seu ciclo. O V2 é a mesma forma de onda, Vm seno, tem a mesma amplitude e a mesma função, porém ele tem o mais φ, isso defasa ele do V1. Perceba que essa distância aqui, ó, de V1 para V2 é justamente esse mais φ aqui. Beleza? Então estão defasados esses dois vetores, ou esses dois fasores. As senoides são facilmente expressas em termos de fasores, que são mais convenientes de serem trabalhados que as funções de seno e cosseno. Então lembrando que o fasor aqui é uma representação no círculo trigonométrico aqui, onde eu tenho sua parte real e sua parte imaginária. E fica girando na velocidade angular aqui o tempo todo o fasor, mantendo fixo o seu módulo e variando o sentido e direção. Fasor é um número complexo que representa a amplitude e a fase de uma senoide. Antes de definirmos completamente os fasores e aplicá-los à análise de circuitos, precisamos estar completamente familiarizados com números complexos. Esses números complexos que a gente viu lá em Matemática Aplicada 2. Então, como revisão aqui, um número complexo z pode ser escrito na forma retangular como z é igual a x mais jy, onde x é a parte real e y é a parte imaginária de z. Nesse contexto, as variáveis x e y não representam uma posição, como na análise vetorial bidimensional normal, mas sim as partes reais e imaginárias de z no plano complexo. Outra forma de escrever um número complexo também é escrever na forma polar, onde eu tenho aqui a magnitude de z e sua fase. E também a outra forma de escrever é na forma exponencial, onde eu tenho a magnitude que multiplica o exponencial de j da fase, que é o φ, ângulo φ. Então aqui podemos ver que no eixo dos imaginários eu tenho os j's, né, os elementos que acompanham o j, e no eixo dos números reais os valores que acompanham o x. E para transformar da forma retangular para a forma polar, simplesmente eu utilizo as relações do triângulo retângulo. Por exemplo, para achar o r, eu pego y ao quadrado mais x ao quadrado, a raiz disso é igual a r ao quadrado. Quer dizer, a raiz disso é igual a r. E para achar o ângulo φ, eu posso utilizar qualquer uma das relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente do triângulo retângulo. Mas não vamos adentrar muito a exemplos numéricos agora, porque vamos fazer isso mais tarde, ou vamos fazer isso durante o curso inteiro praticamente. A adição e subtração de números complexos são mais bem realizadas na forma retangular, e a multiplicação e divisão são mais efetuadas na forma polar. Dados os números complexos z, z1 e z2, perceba aqui que eles são genéricos mesmo. Ó. Eu estou usando x mais jy, o r com φ, aí só acrescento o algarismo para diferenciar eles. As seguintes operações são importantes. É uma operação, uma tabela na verdade que a gente vai passar aqui agora, que é bom você ter praticamente ela sempre de lado na hora que você for fazer exercício de circuitos elétricos. Onde que a adição, perceba, a adição de dois números complexos é só somar as partes reais e as partes imaginárias entre si. A subtração é subtrair as partes reais e subtrair as partes imaginárias. E a multiplicação é mais fácil trabalhar com ela quando estiver na forma polar. Por quê? Se eu tiver que multiplicar esses dois aqui na forma retangular, eu vou ter várias multiplicações. Enquanto que na multiplicação aqui, na forma retangular, o que eu faço? Z1 vezes Z2. Eu multiplico os R's e somo os ângulos. Multiplico os módulos e somo os ângulos. Na divisão,
Eu divido um módulo pelo outro e subtraio os ângulos. O inverso de um número complexo é o inverso do módulo com um ângulo negativo. Raiz quadrada conjugado complexo vamos utilizar mais para frente no curso, mas também são bastante importantes. Então, por fasores, a ideia de representação de fasor se baseia na intensidade de Euler. Em geral, a expressão exponencial aqui, ó, é uma identidade que existe aqui. O exponencial de mais ou menos jφ é igual a cosseno φ mais ou menos j seno φ. E a partir dessa identidade, eu não vou desenvolver ela aqui no slide, mas só que vou colocar um vídeo complementar que mostra como que chega a esse ponto. Nós chegamos na representação abaixo, onde eu tenho um valor de tensão, que é representado no domínio do tempo, e consigo representar no domínio dos fasores como que V é igual a Vm com um ângulo φ. Se eu não tenho um ângulo φ aqui, gente, então o ângulo φ é zero. Então eu posso ter o valor de amplitude com o ângulo zero. Beleza? É muito mais simples entender isso daqui dessa forma do que tentar desenvolver toda vez. Mais fácil decorar essa parte mesmo. Para isso nós começamos a estudar impedância. A impedância representa a oposição que o circuito oferece ao fluxo de corrente senoidal. Embora seja a razão entre dois fasores, ela não é um fasor, pois não corresponde a uma quantidade que varia como uma senoide. A impedância, então, ela é fixa do componente. A impedância Z de um circuito é a razão entre a tensão fasorial e a corrente fasorial medida em ohms. Ó, isso aqui parece muito a lei de Ohm, não parece? Vamos aguardar. Sendo um valor complexo, a impedância pode ser expressa na forma retangular como se segue. Z é igual ao valor de R, de resistência, mais Jx, onde R do Z é a resistência e o X é a imagem de Z é a reatância. Perceba que a resistência nós já conhecemos e a reatância nós ainda não conhecemos. Vamos conhecer na próxima unidade, que ela depende de elementos indutores e capacitores, capacitivos e indutivos. Dessa forma, nós obtemos a lei de Ohm da forma fasorial. Ó, muito parecido. Lembra que R é igual a V sobre I? Mas isso é na tensão contínua. Na tensão alternada, nós não temos mais o elemento da resistência, nós temos uma impedância que o circuito oferece para a passagem da corrente. Então aqui eu tenho que a tensão é igual a Z vezes I, a impedância vezes a corrente. O inverso dessa impedância é a admitância, porque às vezes é conveniente trabalhar com isso em sistemas de som, sistemas de áudio, eletrônica mais aplicada, utilizar o termo de admitância e a unidade em Siemens. Já que a admitância é um elemento do circuito, é a razão entre a corrente fasorial e a tensão fasorial nesse elemento, ou simplesmente o inverso da impedância. Então, o inverso da impedância eu vou ter que I dividido por V, ou 1 sobre Z. Você pode calcular da forma que você quiser. Você pode calcular a impedância primeiro para depois calcular a corrente, tensão, e pegar a admitância, ou calcular a admitância direto com corrente, tensão. Tanto faz, só que o valor tem que ser o mesmo. Sendo o valor complexo também, podemos escrever Y como Y de admitância é igual a o G, que é a nossa condutância, e a susceptância, mais J susceptância, onde a condutância é a parte real e a susceptância é a parte imaginária. Após esse conceito, gente, nós vimos algumas coisas que mudam de tensão contínua para tensão alternada. Por exemplo, que em tensão contínua nós trabalhamos com a resistência, só que quando nós aplicamos uma determinada resistência a um circuito de tensão alternada, essa resistência não oferece mais uma resistência, ela oferece uma impedância, que da mesma forma é uma oposição à passagem de corrente elétrica. Faça os exercícios, veja os vídeos complementares, qualquer dúvida é só chamar lá no chat ou no fórum ou mensagem. Muito obrigado e até mais.